Bem, galera, beleza? Bem, agora nós começamos falando do fascismo italiano, né? O regime fascista, de onde vem o termo fascismo, também entender como que Mussolini chega ao poder, né? Benito Mussolini, conhecido como Duce, como ele era chamado pelas massas, né? Como ele era adorado pelas massas. Bem, Benito, o fascismo italiano. Primeiro vamos entender o termo fácil. O termo fascismo era partido do fácil, fácios, né? O fácil ele era uma estrutura que os imperadores levantavam com suas mãos, tá? De forma parecida com uma figura entre uma tocha e um martelo, com que ele pegava com a mão. E na verdade, era um feixe de varas, mas era como se fosse assim, né? E aí esse tipo de uso, né, é a característica até de tentar restaurar no povo italiano a ideia de restaurar aquilo que a Itália tinha sido, claro que não Itália, mas na concepção, quando você usa a forma de propaganda como se fosse a Roma, né, o Império Romano, aquela Roma poderosa, né? Tanto que o fascismo ele vai ganhar muita imagem, questão de dizer assim, é uma nova Europa forte, né? Uma nova. E a Itália, a gente sabe que sempre teve dificuldades muito grandes de lidar desde a sua própria unificação, né? Quase o período todo da Idade Média até o início da Idade Moderna, a Itália é um conglomerado de reinos e de ducados, né? De pequenas regiões controladas por alguns grupos. E aí a gente vai ter, né, na virada, no século XIX, já no final do meio para o finalzinho, nós vamos ter a unificação da Península Itálica, em torno da língua, em torno da cultura, em torno de uma bandeira só. A gente vai ter dois movimentos, um movimento mais popular no sul, nós falamos isso no oitavo ano, né, dirigidos pelo Giuseppe Garibaldi, mas você vai ter um movimento muito forte também no norte, com a monarquia de Piemonte. Essa que vai vencer o norte, vai unificar a Itália em torno da monarquia. Só que essa monarquia ela tinha dificuldade muito grande de lidar com as classes mais pobres, mais populares. Tanto que a gente vai ter um grande contingente de imigração, principalmente na Primeira Guerra Mundial, de italianos, por exemplo, para a América, né? Estados Unidos e Brasil, inclusive. E o que você vai ver é uma imigração muito grande. Por quê? Porque essas populações, principalmente do sul, são muito pobres. O país não conseguia se restabelecer, fortalecer sua economia. E aí o rei Vítor Emanuel vai ver em cima da figura de Mussolini, que dirigia um grupo de em torno de 50 mil homens, conhecidos como camisas negras, era um grupo paramilitar, tá? Que usava a força, muitas das vezes, para manter o seu estilo como se fosse uma milícia nas regiões em que controlava. Eles vão ver na figura do Duce, de Mussolini, a esperança de um apaziguamento dessas classes mais pobres. E aí Vítor Emanuel II vai convidar, né, Benito Mussolini a fazer parte desse governo da monarquia. Só que Mussolini queria muito mais, e ele vai fazer a famosa, né, o rei da Itália nessa época era Vítor Emanuel II, ele vai fazer a famosa marcha sobre Roma, em que ele ainda vai conseguir a massa apoiando e solicitando que ele, o Duce, fosse o primeiro-ministro da Itália, coisa que o rei vai ser quase imposto a aceitar e colocar. A partir daí, ele vai fazer rapidamente um golpe de Estado, né? E aí vai construir essa Itália fascista, que vai ser uma das figuras importantes do início da Segunda Guerra Mundial. Outra coisa interessante são alguns acordos que Duce vai fazer para a manutenção do seu poder. Primeiro é o Tratado de Latrão, em que eles vão fazer um acordo com a Igreja Católica, que já havia uma disputa muito grande com a monarquia sobre a questão da região que pertencia à Igreja, porque a gente sabe que desde a Idade Média existiam os estados papais, e a igreja foi, em alguns momentos, perdendo, em alguns momentos ganhava essas terras de volta. E aí o Mussolini faz o Tratado de Latrão, que o Vaticano é dado de vez à Igreja Católica. Alguns vão até acusar do Papa, às vezes, apoiar o regime nazista e fascista, né? Mas isso é um capítulo para outro momento, né? Em que há uma discussão até de historiadores. Alguns acusam de que ele fazia isso
para, na verdade, ajudar os judeus por debaixo dos panos. Outros diziam que ele era, na verdade, né, seguia esse tipo de pensamento. Bem, e aqui a carta de lavoro do trabalho, laboro, né, em italiano, porque é uma carta que atendia a massa trabalhadora, e isso aí fortaleceu os laços do Mussolini com os populares, e aí foi construindo todo o seu sistema de governo. Mussolini vai claramente fazer uma aliança principal com Adolf Hitler, né? É um país que o regime fascista vai fortalecer essa aliança, só que a gente que é conhecido como Eixo, né? O grupo do Eixo. E aí a gente vai agora entrar na Alemanha nazista, para a gente poder entender um pouco mais sobre esses regimes totalitários. Bem, continuando, agora a gente vai falar da figura, né, assustadora, figura mitológica, até hoje para muita gente, né, uma figura até infelizmente ainda tem culto, né, os grupos neonazistas, que é o nazismo, né, um grupo carregado de toda uma carga de simbolismo, né, de uma carga mitológica para alguns, também negativa para outros, né, para muita gente até o idealizador, né, por exemplo, dos campos de concentração, coisa que não é, os gulags russos já existiam, né, desde a época até anterior a Stalin, né, mas a gente sabe, por exemplo, o Holocausto, a máquina de morte de judeus, ciganos, testemunhos de Jeová, homossexuais e outros grupos, foi, né, criado por esse governante Adolf Hitler. Bem, Adolf Hitler, a primeira coisa interessante sobre ele é que ele não era alemão, ele era austríaco, né? Mas em cima de quê? Da questão que os austríacos, né? Quem estudou lá no 8º ano comigo sabe que a Áustria sempre foi do mesmo grupo étnico dos alemães, né? Se chamavam os germânicos, né? E aí a gente vai ter o quê? Após a Primeira Guerra Mundial, uma das principais críticas do presidente Wilson dos Estados Unidos era sobre essa questão de como a Alemanha foi considerada culpada no Tratado de Versalhes e impor uma quantia, né, que a Alemanha teria que pagar à Inglaterra e à França e todas as outras condenações que a Alemanha sofreu. Isso serviu para quê? Para que se criasse um sentimento, né, muito forte nacionalista da Alemanha como uma nação perseguida. E Hitler vai trabalhar em cima disso. Hitler ele foi militar na Primeira Guerra Mundial, né, um militar de baixa patente. Ele vai, né, no meio desse entre guerras, em que a República de Weimar vai funcionar, que é uma república democrática, ele vai começar a trabalhar, né, a sua pregação, né, nazista. Ele vai escrever um livro no momento que ele vai ser preso, né, até por causa dessas protestos, dessas participações aí políticas. Ele vai ser preso e lá ele vai escrever o livro chamado Mein Kampf, conhecido como Minha Luta. Seria a Bíblia dos nazistas, né? E ali, quando o Hitler sai, ele já vai sair, né, e vai entrar dentro de um partido dos trabalhadores que ele vai transformar depois em partido nazista, e com seus grupos de apoio que vão crescer cada vez mais, a sua pregação vai se fortalecer diante principalmente do quê? Do crash de 1929. Por quê? Ele vai acusar os capitalistas, né, de um sistema que não há como cuidar das massas, em que a Alemanha cada vez embarca numa crise maior, até porque se o sistema capitalista em si sentiu o colapso, pensa a Alemanha que já pagava, né, essas dívidas, fora o tratado com os Estados Unidos que tinha, os Estados Unidos reerguer a Alemanha economicamente, uma dívida que esses alemães tinham com os Estados Unidos. Então, tipo assim, eram muitas condições caóticas para que Hitler conseguisse propagar a sua pregação de restaurar uma nação forte alemã. A Alemanha ela teve limitação de exército, limitação de armamento, e o que Adolf Hitler vai fazer quando chega ao poder é fazer tudo ao contrário do que o tratado, né, mandava. Bem, ele vai pregar a construção do Terceiro Reich, vai enfatizar a questão histórica do Primeiro Reich lá no Sacro Império Germânico na Idade Moderna, e vai chegar e falar que o Segundo Reich foi o período do último Kaiser, né, na Primeira Guerra Mundial. E agora ele restauraria o Terceiro Reich, que seria o grande supremo de todos, né? Então, ele vai ganhar o nome de Führer, né, o grande líder supremo, e vai começar... Primeiro, ele vai disputar as eleições de forma democrática,
seu partido vai ganhar bastante cadeiras no parlamento, e em cima disso, quando eles começarem a controlar o parlamento, eles vão começar a controlar até colocar Adolf Hitler como chanceler. De chanceler, Adolf Hitler se coloca como presidente chanceler, e aí vem um golpe de Estado, em que a Alemanha agora se transforma num país nazista. Em cima das necessidades e da fragilidade econômica, do caos que vivia a Alemanha, essa pregação vai crescer de forma muito rápida, né? Outra coisa que a gente não pode esquecer de importante, que a gente falou que o Crash 1929 ele apoiou, né, fortaleceu, né, o pensamento nazista em crescer na Alemanha, por causa de todo o caos econômico que gerou. Mas a gente não pode esquecer também que a Alemanha também tinha um grande grupo, né, de empresários, de burgueses, e aí também a própria Europa Ocidental acabou vendo no começo com bons olhos Hitler tomar o poder, como até o Mussolini na Itália, para que não houvesse o crescimento do comunismo, do socialismo soviético. Eles queriam barrar, né, o crescimento dessas ideias socialistas em seus países. Por isso se fez muita vista grossa a ascensão desses grupos, desses regimes totalitários. Tá? Por isso que se deixou, infelizmente, acontecer que esses grupos chegassem ao poder. E aí onde vai ser o laboratório da Segunda Guerra Mundial? A Guerra Civil Espanhola. Em 1936, via eleição, grupos socialistas, comunistas ganham as eleições no parlamento espanhol. E aí vai ter um golpe de Estado, né, em que a direita, apoiada por grupos capitalistas de direita e até apoiados principalmente isso aí de forma militar e tudo por Alemanha e Itália, onde a Alemanha e Itália vai testar até alguns dos seus armamentos, né, e mandar até militares, apoiando o general, né, Franco, que vai não só vencer essa guerra, como vai construir uma ditadura que vai ficar até 1975, a ditadura franquista, tá? Que também era um regime de sistema totalitário. Então a gente só tem uma compreensão e entender como esse laboratório aqui já funcionou. O outro grupo, o grupo socialista comunista, era apoiado pelos soviéticos. Então ali já estava a primeira partida de xadrez para a grande partida que seria depois da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então vamos ficando por aqui. No próximo capítulo a gente vai falar já sobre a Segunda Guerra Mundial.